Eu sou completamente viciada em documentários, sejam eles de qualquer tipo. Gosto de crimes, de dramas, história, qualquer coisa. E se tu se identifica com essa frase, você está no lugar certo, porque hoje eu separei alguns dos meus favoritos documentários que tem na Netflix e vou te indicar aqui, te recomendar. Eu tenho certeza que pelo menos um desses tu vai gostar, vai ficar viciado. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Helena, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que, como vocês já devem ter percebido, eu amo e eu sempre quis falar sobre aqui no canal. Talvez você não seja uma das pessoas que mais goste de assistir documentário, acha que é chato, coisa de aula, mas eu te garanto que tem alguns que são muito bons e viciantes, até mais que uma série. Eu, particularmente, às vezes deixo de assistir alguma série ou assistir algum filme popular simplesmente porque eu quero assistir algum documentário novo. E a Netflix tem muitos documentários bons, eu sei que é o serviço de streaming mais comum, né, o que mais pessoas têm. Então, escolhi ele pra gente falar um pouquinho sobre aqui hoje. Eu acho que uma das coisas que mais me atrai nos documentários é a parte da investigação e do suspense. Porque na maioria deles, né, os maiores detalhes são sempre deixados por final. E isso é algo muito característico dos documentários, né? Geralmente, quando eles têm mais de um episódio, geralmente o último episódio é o mais legal, porque é quando a gente fica sabendo das coisas, quando as coisas simplesmente se encaixam, né, que nem um quebra-cabeça. Eu gosto muito disso, separei alguns documentários que quando eu assisti, eu ficava pensando, isso aqui não vai dar pra resolver, não pode piorar. E sempre dava um jeito de me surpreender. Então, fiz questão de separar esses, né, que tem mais coisas legais pra gente descobrir. Se tu gosta desse assunto e quer mais vídeos sobre ele aqui no canal, comenta aqui pra eu saber. Pode ter certeza que eu vou trazer mais vídeos sobre. E caso vocês tenham muito interesse em alguma das histórias dos documentários que eu vou indicar, eu ficaria super feliz em também fazer um vídeo falando um pouco sobre as histórias em específico, né? Esse vídeo aqui, ele não vai ter spoiler de nenhum dos documentários, então vocês podem ficar tranquilos. Mas caso vocês queiram a minha visão sobre a história do documentário X ou Y, podem comentar aqui que eu ficaria super feliz em fazer. Geralmente é algo que essas histórias, elas sempre vão te deixar curiosos. Então não é o tipo de coisa que tu vai assistir e tu vai esquecer. Quando eu termino de assistir algum documentário, eu já vou direto pesquisar em outros lugares, no YouTube, eu quero ver mais vídeos, quero ver pessoas falando sobre. Então é algo que tu sempre vai ter um pouco de curiosidade. Chega de enrolação e vamos pro primeiro documentário. Então eu vou começar indicando um documentário que eu assisti recentemente pela segunda vez, de tanto que eu gostei. Ele se chama Procuradas, Estados Unidos, a Maratona de Boston, e faz parte de uma série de documentários que a Netflix produz. Recentemente eles até lançaram um sobre o Osama Bin Laden, que conta tudo sobre a história da investigação dele, desde o ataque às Torres Gêmeas até os Estados Unidos capturarem ele, né? Mas eu resolvi indicar esse documentário em específico da Maratona de Boston porque ele é algo simplesmente surreal. Eu assisti pela segunda vez e eu achei que não ia me chocar tanto, mas, gente, foi como se fosse a primeira vez. Tanta coisa louca e bizarra que acontece nessa história. Então, um resumo rápido desse documentário. Basicamente, a gente pode dizer que ele mostra como o atentado na Maratona de Boston em 2013 aconteceu. Então tem muitos detalhes sobre isso. E também mostra toda a parte da investigação do FBI e a mídia americana, né, como eles reagiram a toda essa situação. Ele é um documentário que é para quem gosta de investigação mesmo, porque durante bastante tempo dele, a gente não sabe quem são os culpados pelo atentado. Então fica muita curiosidade e levanta muitas teorias. E um fato sobre esse documentário é que a gente consegue sentir a angústia que ele quer passar, sabe? Porque ele é documentado em horas mesmo. Então, a partir do momento que a primeira bomba explode, a gente começa a acompanhar a investigação por horas. Então, hora 1, hora 2, hora 3, é uma investigação que dura alguns dias. Então, a gente consegue sentir a angústia, quanto tempo passou, em quanto tempo eles descobriram quem eram os culpados. E isso dá uma dimensão muito legal. Outra coisa que contribui para isso é que ele é narrado por vários investigadores que estavam trabalhando no caso nessa época. Então, a gente tem informações, assim, em primeira mão, pessoas que realmente estavam lá quando isso aconteceu. E também testemunhos que contam exatamente porque certas decisões foram tomadas daquela forma, né? Então é muito interessante, a gente vai entendendo um pouco mais sobre como o FBI reagiu nessas situações e como a influência das coisas que eles fazem realmente mudaram o rumo dessa investigação. Mas eu acho que a melhor parte desse documentário é simplesmente as coisas bizarras que acontecem durante essa investigação. Tem muita coisa que acontece ao acaso. Então a gente fica pensando enquanto a gente está assistindo. Isso realmente foi solucionado por conta de um acaso do destino, né? Tem uma coisa em específica que acontece que eu acho que é, assim,
a coisa mais bizarra que acontece no documentário inteiro acontece com um homem que traz seu depoimento no documentário, então vocês vão saber exatamente de quem eu tô falando. Então é muito legal. Foi um documentário que eu penso, assim, regularmente de tão interessante que ele foi. E eu acho que ele é uma boa opção pra quem tá começando a assistir documentários, porque ele não é um documentário tão pesado, né? Claro que traz assuntos delicados, mas não tem nada gráfico. E traz muito da parte da investigação e das teorias, né? Que geralmente a gente vê em vários documentários. Todos esses documentários do procurado dos Estados Unidos, né? Eles são interessantes. Eu assisti o do Osama Bin Laden, eu achei muito bom também. Mas achei que esse da Maratona de Boston, ele é um pouco mais... talvez vai agradar mais pessoas. Então por isso eu resolvi trazer ele primeiro aqui. Eu acho que eu posso dizer que a minha próxima recomendação é a minha favorita, porque foi uma total surpresa pra mim. O documentário que eu tô falando é o Don't Fuck With Cats, uma caçada online. E eu sempre tive um pouco de preconceito com esse nome quando eu via ele na Netflix. E eu não fazia ideia sobre o que ele tratava. Mas um resumo rápido dele pra vocês é que ele simplesmente conta a história de como um grupo de pessoas da internet que se conheciam fizeram realmente uma caçada online pra ir atrás de um assassino que postava vídeos cruéis no YouTube. Sim, ele é bem estranho, parece muito louco e realmente é louco, mas é muito bom. Eu sei que o nome desse documentário pode afastar um pouco as pessoas, mas ele faz sentido. Ele é um documentário que traz um pouco mais de assuntos sensíveis, mas também não é nada explícito. Ele trata de assuntos muito interessantes, né? Então, principalmente sobre a presença das pessoas na internet e como isso pode afetar a vida das pessoas, né? Ele é um exemplo ótimo daquilo que eu falei, de um documentário que vai ficando maior, porque ele vai construindo a história muito bem. Então, no primeiro episódio, a gente vai conhecer esse grupo das pessoas, né? Eles vão ter contato, então, com esse primeiro vídeo que é postado, e a partir desse momento eles ficam revoltados, querem ir atrás dessa pessoa, quem é essa pessoa que tá fazendo isso? Então começa toda essa realmente caçada. Onde essa pessoa tá? Que língua ela fala? É daqui dos Estados Unidos mesmo? Podia ser de qualquer lugar do mundo. Então começa toda essa questão da investigação, não feita pela polícia, pela FBI, mas sim por pessoas normais, por civis como nós, que são simplesmente pessoas curiosas e queriam combater ali uma coisa ruim que estava acontecendo. Durante o documentário a gente vai conhecendo um pouco mais dessa pessoa, entendendo como ela vai evoluindo para fazer as coisas ruins que ela tá fazendo. Então ele é um documentário agoniante, porque por muitos momentos o pessoal ali do grupo não tem ajuda da polícia, só vai ter ajuda, né, quando esse indivíduo ali que tá postando os vídeos começar a fazer coisas um pouquinho mais graves. Pouquinho foi completamente diminuir a situação, coisas muito mais graves, vai ficando cada vez mais bizarro porque é tudo documentado na internet. Acho que o principal desse documentário que me deixou mais chocada também foi não só todas as coisas ruins que esse indivíduo estava fazendo, mas também a razão. No final do documentário a gente vai conhecer ele, né? Então a gente vai entender da onde ele tirou aqueles motivos, né? Se é que dá pra dizer que tem algum motivo pra isso. Mas a gente vai entender da onde ele tirou essa inspiração pra fazer essas coisas ruins. E daí a gente só fica pensando, que coisa louca, né? Que bizarro. Acho que uma das coisas principais desse documentário também é a tensão que ele traz, justamente por tu não saber quem tá do outro lado da tela, né? Então tu vai criando teorias juntamente com as pessoas ali que estão dando seus depoimentos. E é muito, muito legal. A minha terceira recomendação, acho que vai agradar muita gente, simplesmente pela atmosfera que acontece o caso. Ele se chama Os Escândalos e Assassinatos da Família Murdaugh e mostra a queda de uma família rica americana, fora numa cidadezinha do interior, no sul dos Estados Unidos, e vai se envolvendo em diversas polêmicas e crimes dentro da sua comunidade. Esse documentário, gente, me surpreendeu muito, porque quando eu comecei a assistir, eu inicialmente achei que ele falava sobre um caso apenas, que já não era muito normal, já era bizarro. Mas, ao longo dos episódios, a gente vai conhecendo mais sobre essa família e a gente vai entendendo que o buraco é bem mais embaixo. Essa história também fica mais interessante porque ela é muito atual. Então, esse documentário, ele tem 2 temporadas. A primeira com 3 episódios e a segunda com 3 episódios também. Porque, de acordo com as atualizações do caso, a Netflix conseguiu produzir mais episódios, trazendo mais detalhes sobre essa história. Eu acho que ele é um documentário muito interessante, justamente por essa questão da atualidade que tem. Pessoas envolvidas no caso ainda estão vivas, ainda podem publicar os seus relatos na internet, então a gente consegue ter bastante material
a parte, né, que não está na Netflix, mas que é confiável também. E eu sei que eu já repeti várias vezes essa palavra, né, essa expressão nesse vídeo, mas uma coisa que dá pra resumir, né, esse documentário também são as bizarrices dessa família. Porque acontecem muitas coisas que não são normais na nossa realidade e que pra eles simplesmente acontece. Uma coisa que é muito interessante desse documentário é o início dele. Porque lá no início a gente é introduzido a essa família e aparece uma manchete no documentário, né? Que fala, porque nos últimos tantos anos, eu não me lembro agora, não vou falar pra não dizer errado, tantas mortes envolveram a família Murdaugh. E daí tu vai assistindo o documentário, beleza, só que tu não vê todas essas mortes. Então tu sabe que tem mais coisa envolvida, mais gente, né, que cometeu crimes, mais pessoas que foram afetadas por essa família. Então tu só fica pensando o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Ele também tem toda aquela atmosfera de família rica dentro da cidade do interior. Então, como essa família ela conseguiu manipular advogados, policiais, enfim, uma comunidade inteira pra se safar, né? Se defender daqueles crimes que eles estavam cometendo. E eu acho que os depoimentos que tem nesse documentário são excepcionais. Porque tem um que eu sempre lembro que é da namorada de um menino dessa família, né? Do filho dessa família, ela vai trazendo a experiência dela de como era estar nessa realidade. Então, tudo isso dá uma sensação de pertencimento, né? A gente sente que a gente faz parte daquela família e a gente vai entendendo um pouquinho de como realmente era a dinâmica das coisas por lá. E é simplesmente viciante, né? Esse é um documentário que dá pra ficar mais viciado ainda por ele ter mais que 3 episódios, né? Tem 6. Geralmente os documentários acabam tendo 3 ou 4 episódios no máximo. Então é uma recomendação muito boa, eu já recomendei para vários amigos meus e todo mundo gostou, então eu acho também uma boa opção para começar. A minha próxima recomendação é um documentário que eu descobri totalmente ao acaso também, enquanto estava navegando pela Netflix, e se chama Tell Me Who I Am. Ele vai contar uma história muito turbada entre 2 irmãos gêmeos, onde um deles sofre um acidente e acaba perdendo a memória. Perde completamente a memória, não lembra mais de nada da vida dele. A única coisa que ele se lembrava é que ele tinha um irmão gêmeo, né? Então ele reconhece o irmão. E quando ele acorda no hospital, o irmão dele vai contando sobre a vida deles, né? Como eles viviam antes do acidente, mas ele vai contando como ele quer. Ou seja, ele pode manipular algumas coisas que ele não quer que o irmão saiba e também fazer o irmão acreditar em algumas outras coisas. Esse documentário, ele é diferente de tudo que eu já assisti, porque ele traz um sentimento muito agoniante, porque tu não sabe o que é realmente verdade e o que não é, né? É como se a gente estivesse lendo um livro e a gente não tivesse aquele narrador confiável, sabe? Eu sei que esse documentário, ele pode ser um pouco polêmico, porque as pessoas têm opiniões diversas em relação ao que o irmão, né, o que não sofreu acidente fez, mas eu acho que todo mundo tem que assistir pra entender, né, e poder formar a própria opinião. É claro que eu não vou contar pra vocês, né, quais eram as coisas que o irmão escondia, qual era o grande segredo que ele escondia com ele mesmo, pra não estragar a experiência. Mas eu acho que esse documentário, ele tem um papel muito bom nisso, porque ele traz esses detalhes, né, esses assuntos, delicadeza e numa narrativa que é legal de acompanhar. Então a gente tem os pontos de vista tanto do irmão que sofreu o acidente, quanto o do irmão que não sofreu o acidente. E é como se a gente estivesse redescobrindo a vida do irmão, né, junto com ele. Gente, essas foram as minhas recomendações de hoje. Eu realmente gosto muito e tive uma experiência muito interessante e legal enquanto eu assistia esses documentários, então eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Se vocês tiverem alguma recomendação de documentários, não precisa ser da Netflix, comenta aqui, porque eu tô sempre procurando documentários novos pra assistir. E lembrem do que eu falei lá no início do vídeo, se vocês quiserem que eu conte alguma dessas histórias com mais detalhes, podem me falar que eu ficaria super feliz em fazer também. Se tu realmente for assistir algum desses documentários que eu indiquei, comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Enfim, se gostaram do vídeo também, não esqueçam de deixar o like pra me ajudar na divulgação e se inscrever no canal se tu quer mais vídeos sobre esse assunto. Um beijo e até mais!